Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, na discussão que agora fazemos, começo por identificar aquilo que os Verdes designam como o pecado original do Programa de Estabilidade. Para isso, trago para o debate duas notas que, não tendo propriamente a ver com o conteúdo do documento, não podem ainda assim ficar de fora da discussão. A primeira, porque o Programa de Estabilidade faz parte de um conjunto de instrumentos que expressam no plano formal as submissões a que o nosso país se continua a sujeitar perante as instituições europeias. A segunda, para lembrar que, em concreto, a decisão de aceitar esta espécie de visto prévio da União Europeia face às opções e às prioridades do nosso país tiveram apenas o acolhimento do PS, do PSD e do CDS-PP. Ora, na perspectiva dos Verdes, é tempo de se proceder a uma avaliação séria sobre este conjunto de submissões onde a União Europeia é que sabe quais as prioridades do nosso país e não os portugueses e os seus representantes. É, aliás, caso para dizer que o ditado que nos sugere que santos da casa não fazem milagres é mesmo levado a sério pelas forças políticas que foram aceitando estas transferências de soberania. Agora, e face a este quadro, este programa só terá pernas para andar se houver luz verde por parte da União Europeia, o que significa que quem define as nossas opções e prioridades não são os portugueses e os seus eleitos, mas sim quem está longe, que à distância, pelos vistos, sabe mais do que nós em matéria de prioridades para o país. E este é para nós o tal pecado original deste Programa de Estabilidade que há pouco referi. Mas mais, por mais voltas que se pretendam dar para fugir ao que é evidente, a experiência dos anos que se vão passando mostra-nos que neste contexto há um dado do qual não é possível fugir. Enquanto permanecermos sujeitos às imposições que decorrem da aplicação das regras do euro, por mais remendos que se façam aqui e acolá, serão sempre programas condicionados pelo exterior e, como vimos no passado, muito longe de responder aos problemas do país e dos portugueses. De resto, como a crise pandémica que estamos a viver está a deixar claro, as políticas que tiveram o Programa de Estabilidade como pano de fundo fizeram sempre mais parte do problema do que da solução. E fizeram mais parte do problema não só porque representaram sérios obstáculos ao desenvolvimento do nosso país e dos povos da Europa em geral, mas também porque vieram acentuar as divergências entre os próprios países da União Europeia. A este propósito, não deixa de ser curioso que os Estados-membros, em plena pandemia, continuem vinculados ao cumprimento dos calendários e dos critérios do semestre europeu e, simultaneamente, as instituições europeias ofereçam aos Estados o endividamento como o único meio para financiar o aumento da despesa pública decorrente da pandemia e, desde logo, as despesas com a saúde. Quanto ao conteúdo do documento, prevê-se uma recuperação forte da atividade económica a partir do segundo trimestre deste ano. Mas esta previsão tem como pressuposto o sucesso das campanhas de vacinação e, face à escassez de vacinas fornecidas pelas farmacêuticas com quem a União Europeia negociou, ficamos com sérias reservas sobre essa recuperação forte a partir do segundo trimestre. Depois, tendo a quebra do turismo o peso que tem na evolução negativa da nossa atividade económica, era tempo de fazer uma aposta séria na nossa produção, como forma de criar postos de trabalho e dinamizar a nossa economia e, sobretudo, não ficarmos dependentes de fatores externos que não dominamos, como é o caso do turismo. Para além disso, falta neste programa a definição de níveis de investimento público que assegurem o crescimento económico e não se valorizam os serviços públicos de forma a poderem dar a resposta que se exige e que os portugueses têm direito. Falta ainda olhar para as áreas protegidas como um património natural que é necessário valorizar e preservar, e faltam medidas de apoio às pessoas que continuam a perder rendimentos, isto para além da necessidade de valorizar os salários como forma de dinamizar a procura interna e, por essa via, dinamizar também o desenvolvimento do país. Por fim, mas não menos importante, é necessário prolongar os apoios às micro e pequenas empresas para além da pandemia, uma vez que estas empresas dependem muito do mercado interno e como este vai demorar a atingir os níveis desejáveis, se não continuarem a ser apoiadas, não conseguirão sobreviver com todas as consequências que daí decorrem, sobretudo no que diz respeito aos níveis do desemprego. Para terminar, dizer que para os Verdes o que é essencial é proceder ao relançamento da economia de forma justa e sustentável,
que dê resposta aos desafios sociais e ambientais que temos pela frente, mas que essas respostas tenham como premissa maior o interesse do desenvolvimento do país e o bem-estar dos portugueses e não as imposições externas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.